Pessoal, aqui está um assunto que vira e mexe cai em prova, é um assunto bem simples, mas é importante eu falar aqui porque na hora confunde. E, na verdade, é mais uma manipulação algébrica mesmo do que contabilidade em si. Só que, se você não, eu vou ensinar aqui, ele é bem simples. Se de repente você ficar com dúvida, não entender, não tem problema, você pode decorar também é pouquinho coisa. Mas tudo bem, vamos ensinar. Né? Essa ideia é essa. Você aprende. Então vamos lá. Você já sabe esse esquema aqui, do ativo aqui, passivo e o PL. E esses dois lados são iguais. Então, se eu somar tudo que tem aqui no ativo, tem que ser igual a tudo que tem no passivo mais tudo que tem no PL. Né? Isso significa que o ativo ele é igual ao passivo mais o PL. Beleza, é esse esquema aqui. O ativo é igual ao passivo mais PL. Isso aqui você já sabe. Daí, onde eu quero chegar? É que as perguntas costumam ser o seguinte. O ativo ele é diretamente ou inversamente proporcional ao passivo? E ao PL? E o PL com um passivo? Eles são diretamente ou inversamente proporcionais? Então, vamos definir essas coisas agora. Olha só, vamos continuar na álgebra aqui. Depois, se você quiser ver com dúvida, eu vou continuar com o número lá, dando exemplo. Tudo bem, eu tenho aqui nossa fórmula que você já conhece. Ativo é igual a passivo mais PL. Vamos ver a relação, então, entre o PL e o ativo. Entre o PL e o ativo. Ele vai perguntar, o PL ele é proporcionalmente ou inversamente proporcional ao ativo? Então, se ele quer saber só do PL do ativo, você esquece o passivo. Aí, se você tirar isso da fórmula, o que fica a fórmula? Fica ativo igual a PL. Então, perceba, se o ativo aqui, vamos supor, é 10, logo o PL tem que ser 10 para a fórmula continuar igual, né? Os dois lados continuarem iguais. Então, ok, isso aqui é 10 e aqui é 10. Se aqui eu aumentar em 1 for para 11, o que vai acontecer com o PL? Vai ter que aumentar em 1 também para 11. Para ir para 11 vai ter que aumentar em 1. Se eu diminuir 1 for para 9, o PL também vai ter que diminuir 1 para ir para 9. Então, eles são diretamente proporcionais. Na mesma medida que eu aumento ou diminuo aqui, eu aumento ou diminuo aqui. E vice-versa. Se eu aumentar e diminuir aqui, esse lado vai aumentar e diminuir na mesma proporção. Então, a gente diz que eles são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Ativo e PL são indiretamente proporcionais. Ok. E se perguntar entre o PL e o passivo? Olha lá, pela fórmula ainda. Ativo é igual a passivo mais PL, é aquela mesma forma. Mas ele está perguntando entre o PL e o passivo. Então, esquece ativo, corta o ativo. Olha lá, então ficou o seguinte, ficou aqui o zero aqui, eu botei tudo lá, ficou passivo mais PL. Como o passivo e o PL estão todos do lado direito da equação, eu tenho que passar um deles para a esquerda, do outro lado, né, para poder ver essa relação. E como é que eu passo? Eu vou passar, nesse caso, o passivo. Quando eu passo um elemento de um lado da igualdade para outro, eu troco o sinal. Porque eu estou somando, então eu vou passar a subtrair. Olha lá. O passivo, quando eu jogo ele para o outro lado, ele vem com o sinal trocado. Ele fica menos passivo. O PL continua do lado direito e continua do lado, continua com o sinal que ele tem. Então, o que fica? Fica menos passivo igual a PL. Agora pensa. Vamos supor que o PL... Então, olha só. O PL vale 10, por exemplo. E o passivo também vale 10. Ah, tem sinal negativo aqui? Tem, mas só o número aqui ele vale 10. Menos 10. Ok. Menos 10. O PL é 10, o passivo é 10. Tem o negativo aqui porque o ativo eu matei ele lá, mas o ativo teria que ter em algum lugar. Mas tudo bem, vamos lá, só para você entender. Se aqui é 10, aqui ficou 10. Negativo, menos 10. Então, 10 é igual a menos 10 ali, no caso, porque o sinal faz parte da fórmula. Então tá. Se desse 10 eu aumentei em 1, foi para 11, então 10 foi para 11. E esse número aqui ele vai para 11 também, só que como ele é negativo, significa que aqui eu vou subir em 1 e aqui ele vai diminuir em 1. Entendeu? Porque quando eu subir aqui em 1, esse número aqui subiu em 1 também, só que como ele é negativo, ele diminuiu em 1. Ou se eu diminuir em 1, se for para 9 aqui, esse P vai para 9 também, só que como ele é negativo, ele vai aumentar em 1, porque ele estava em menos 10, vai passar para menos 9. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, mas só de você olhar aqui, você vê que um valor negativo é igual a um valor positivo, já dá para saber que ele é inversamente proporcional. Então, isso aqui não é diretamente. A relação entre PL e passivo é inversamente proporcional. Tá. Agora só falta ativo e passivo. Ativo e passivo, vamos voltando aqui para a fórmula. Aqui, ó. Ele quer saber a relação entre ativo e passivo. Então, eu vou cortar o PL. Ativo igual passivo, olha lá. Ó, ativo
Eu cortei o PL e ficou ativo igual passivo. Ficou a mesma questão daqui, ó. Uma coisa igual a outra, uma coisa igual a outra. Então elas são diretamente proporcionais. Não preciso nem fazer um exemplozinho. É a mesma coisa da primeira. Então, ativo e passivo são diretamente proporcionais. Agora eu vou dar mais alguns exemplos com número aqui. Se você já entendeu aqui, ótimo, já basta. Ah, não entendi. Então só lembra disso aqui, ó. Que diretamente proporcional ativo com PL, inversamente proporcional passivo com PL e diretamente proporcional ativo com passivo. Mas vamos aos exemplos, então. Exemplo seguinte. Aqui nossa fórmula. E eu vou dar um valor fixo aqui, o valor inicial. O ativo vale 15, passivo 8 e o PL 7. Então, 15 é igual a 8 mais 7 é igual a 15. Tá, ok. Vamos ver aqui a relação entre PL e ativo. Se é a relação entre PL e ativo, o passivo aqui eu vou manter fixo, vou manter o mesmo 8, não vou mudar de forma. Tá, então eu quero saber o ativo vale 15 quando eu aumentar o ativo em 2, ele vai para 17. Então, 17 é igual a 8 mais quanto? 8 mais quanto para dar 17? Tem que ser 9. Ele era 7 antes, agora foi para 9. Significa que ele aumentou em 2. Então, se eu aumentar em 2 no ativo, eu tenho que aumentar em 2 o PL. Isso já mostra que ele é diretamente proporcional. Ah, se não for aumentar, se eu diminuir, então vamos diminuir. Ó, o passivo eu não mexo, porque eu quero saber a relação entre o PL e o ativo. Então, o ativo valia 15. Diminuí em 2, ficou 13. Daí 13 é igual ao 8 eu não mexo, mais quanto para dar 15? Tem que ser 8, tem que ser 7. Se ele valia 7. Opa, peraí, pessoal, aqui tem que ser 5, né? 8 mais 5. Ah, agora sim, 8 mais 5, 13. Então, olha só. Se o ativo era 15, eu diminuí ele em 2, foi para 13. O passivo eu não mexi. O que aconteceu com o PL? Ele estava 7, eu tive que diminuir em 2 também para manter a igualdade. Então, comprova que o PL e o ativo são diretamente proporcionais. Vamos agora aqui para o PL passivo. Se eu quero saber o PL passivo, eu não mexo no ativo. O ativo continua com o valor inicial de 15 lá. Então tá. 15 é igual. O passivo valia 8. Eu vou aumentar ele em 2. É o seguinte, tanto faz eu fazer a relação entre PL e passivo e a relação entre passivo e PL. Nesse caso aqui eu fiz o contrário. Eu fiz o PL primeiro. Então vamos lá. Vou começar por aqui. Eu aumentei em 2 o PL. O PL valia 7. Eu aumentei em 2. Passou a valer 9. Para a igualdade continuar valendo, já tem 15 já tem desse lado, tem que ser 9 mais quanto para dar 15? Tem que ser 6. Então, o passivo ele diminuiu em 2. Então, quando eu aumentei em 2 o PL, o passivo diminuiu em 2. Olha só, ele é inversamente proporcional. Quando um aumenta, o outro cai. Inversamente. Vamos lá, outro exemplo aqui. Ó. Agora eu vou diminuir em 2 o PL. O PL valia 7, diminuir em 2, então só vale 5. Para a igualdade continuar valendo, 15 eu já tenho, então é 5 mais quanto para dar 15? Tem que ser 10. Coloquei o 10 aqui. Ele valia 8 antes, agora passou a valer 10. Então ele aumentou em 2. Esse aqui diminuiu em 2. Então se um eu diminuo e o outro aumenta, ele é inversamente proporcional. Comprovou o que eu tinha dito. E agora a relação entre ativo e passivo. Aqui, ó. Se é entre ativo e passivo, eu não mexo no PL. Então vamos lá. O ativo era 15, eu aumentei em 2, foi para 17. Para a igualdade continuar valendo, para valer 17 agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar esse valor para 10. Então ele era 8, foi para 10 e subiu em 2. Então o ativo subiu em 2 e o passivo subiu em 2. Ele é diretamente proporcional. Ou se eu diminuir em 2, então era 15, né? Diminuir em 2 foi para 13. O 7 eu não mexo. Aí, que valor que tem que passar a valer o passivo para ficar 7 mais quanto para dar 13? Tem que ser mais 7 mais 6. Então, ele valia 8, diminuí em 2, passou a valer 6. E aquele lance, ó. Se aqui eu diminuir em 2, aqui eu também diminuo em 2. Então, prova mais uma vez que ele é diretamente proporcional. E aquele lance, pessoal. Tanto faz eu falar que eu começar pelo ativo, pelo passivo ou pelo PL. A relação entre os dois é a relação de duas mãos. Tá? Se eles são diretamente proporcional, não quer dizer que o passivo é diretamente proporcional
ao ativo, mas o ativo é inversamente proporcional ao ativo. Não tem como ser isso. Ou os dois são diretamente, ou os dois são inversamente. Então, tanto faz eu começar por aqui, ou começar, no caso, estou fazendo aqui do ativo com o passivo. Tanto faz eu aumentar o valor aqui e ver o que acontece no passivo, quanto eu aumentar o valor aqui e ver o que acontece no ativo. Essa ordem que eu começar não faz diferença. Mas é isso. O que você precisa lembrar mesmo é que eu falei isso aqui, ó, diretamente proporcional, inversamente proporcional, passivo com PL, e diretamente proporcional, o ativo com o passivo. Ou seja, só tem que lembrar o seguinte, o PL com o passivo é inversamente proporcional. O resto é tudo diretamente proporcional.